Bendito seja o Senhor para todo sempre, aleluia. O texto de Isaías, capítulo 5 e capítulo 6 e capítulo 7 farão parte desta breve mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. O Natal, nesta época, ele é comemorado em todo o mundo. E há uma característica muito comum nessas comemorações. Nós gostamos de usar as luzes, além de chamar os nossos familiares, além de enchermos as mesas com muita comida e de nos alegrarmos ali. Nós gostamos de usar as luzes. Algumas casas cristãs gostam de mencionar Jesus, de fazer orações e de agradecer a Deus pelo nascimento de Jesus. Mas é interessante como as ruas sombrias das cidades são decoradas ou transformadas em ruas iluminadas, os prédios e as casas. É certo que o nascimento de Jesus teve um propósito, e esse propósito foi conhecido através dos cânticos aqui entoados nessa noite. E a história que eu gostaria de narrar para vocês em Isaías nos mostra a necessidade desta luz que nós percebemos na nossa cultura, mesmo não sendo ela uma cultura temente a Deus e reverente ao nascimento de Jesus. Capítulo 4, por exemplo, de Isaías, capítulo 5, verso 8, diz: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. O contexto de Isaías era um contexto de materialismo. O propósito das pessoas era transformar a sua agenda e a sua vida num propósito, numa obstinação de acumular riquezas, até que eles encontrassem nas riquezas o verdadeiro significado para a sua vida. Versos 11 e verso 12 diz assim: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas, e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. O contexto de Isaías também era um contexto hedonista, ou seja, a busca pelo prazer transforma-se ou transformou-se no verdadeiro propósito da vida das pessoas. Quando nós colocamos o nosso prazer acima do prazer do Senhor, acima das considerações do Senhor, quando nós consideramos a busca pelo prazer acima do conceito dos propósitos divinos, nós estamos cometendo pecados e por isso estamos sendo cercados por densas trevas. O contexto de Isaías ainda mostra não apenas a ideia de um materialismo, de um hedonismo, mas o verso 20 nos mostra que também aquele contexto era um contexto muito semelhante ao nosso, um contexto relativista. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Esta cultura, esta história é uma história semelhante à nossa, em que muitas vezes não admitimos a absoluta verdade de Deus, que definitivamente define para nós o que é mal e o que é bem. Razão porque muitas pessoas, por não considerarem a verdade de Deus, transformam o mal em bem, o amargo em doce, e começam a relativizar os conceitos, como se tudo dependesse do ponto de vista de quem está falando e do ponto de vista de quem está ouvindo. Esse era um conceito de tremenda ordem, porque era um conceito também relativista. E por fim, esse contexto de Isaías era também um contexto humanista, porque o verso 21 diz: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, prudentes em seu próprio conceito. É a experiência do homem se colocar no centro e não considerar Deus como o Senhor da sua vida. Razão porque tudo que se faz em torno de si tem o propósito de satisfazer seus próprios interesses e não os interesses do Senhor, não os interesses do reino de Deus. E Isaías, diante desse contexto todo, faz uma pergunta que se tornou conhecida na história da igreja. Na verdade, ele responde uma pergunta de Deus no verso 8 do capítulo 6.
A quem enviarei e quem há de ir por nós? É Deus perguntando, fazendo uma relação aqui salvífica, transformadora. E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Apesar dele ter respondido isso, Isaías, como profeta, como homem pecador como todos nós, jamais poderia apontar uma solução para aquela cultura, para aquela nação, para aquele povo que estava cercado por densas trevas. E o que podemos então perguntar aqui nessa noite? Continuaremos vivendo como se Deus na nossa vida não fosse nenhuma prioridade? Continuaremos vivendo a nossa vida como se a verdade de Deus não tivesse autoridade de guiar os nossos pés como luz nas mais densas trevas? Continuaremos nos precipitando nas trevas, ignorando a Deus, ignorando o nascimento de Jesus, ignorando o propósito de Deus para com a humanidade eleita, para a qual Cristo veio morrer e ressuscitar ao terceiro dia? Continuaremos sem o conhecimento de Deus, sem a sabedoria de Deus? É certo que não. Nessa ocasião, a nação de Israel e a nação da Síria se uniram para vencer, para invadir, para derrotar Judá. E o rei de Judá era o rei Acás. E Deus chega em Acás e lhe diz, e lhe propõe: Acás, pede-me um sinal, para que sirva para você de segurança, de certeza, que estas nações que hoje se levantam contra a nação de Judá não prevalecerão. Peça um sinal sobrenatural, peça um sinal extraordinário, quer seja nas mais alturas, nos altos céus, quer seja nas mais profundas realidades da existência humana. Me peça um sinal sobrenatural, milagroso, e eu te darei certeza de que as ameaças que Judá hoje recebe não prevalecerão. E Acás preferiu fazer uma aliança com a Síria. E recusa-se, como diz o verso 12, fazer o pedido desse sinal a Deus, porque ele temia ao Senhor. Mesmo assim, misericordiosamente, no verso 14, do capítulo 7 de Isaías, Deus disse para ele: o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Porque a única solução para as nossas trevas, a única salvação das nossas vidas, a luz da qual nós tanto necessitamos para caminhar nessa vida, é Jesus Cristo. E embora Isaías não tivesse uma noção exata e histórica do nascimento de um rebento através de uma virgem, aqui profeticamente Deus está anunciando a luz aos homens. Deus está anunciando a salvação aos homens, estes que reconhecem estarem envolvidos em densas trevas, que diante do Senhor reconhecem estarem sendo conduzidos por desejos que não são desejos santos, por uma agenda que não considera o Senhor. Estes que, olhando para a sua própria existência, são tomados por um sentimento vazio, de perdidão. Parece que nada faz sentido, tudo o que se faz não alcança essa satisfação plena que todos nós necessitamos na presença do Senhor. Nos esforçamos continuamente para vencer estas maldades do nosso coração, mas nós não conseguimos. E diante dessa calamidade, Deus está prometendo aqui, profeticamente, diante desse contexto materialista, hedonista, humanista, e também esse contexto que é relativista, Deus está prometendo salvação. E a salvação só pode ser encontrada em Jesus Cristo, e é isso que nós cantamos aqui agora. Foi para isso que Jesus veio, foi para esse propósito que Deus enviou o seu Filho. E o evangelista Mateus, no capítulo 1, verso 21, inspirado por Deus, dá para nós o significado dessa profecia, quando ele registra: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles.
Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, o profeta Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando cantamos glória a Deus nas maiores alturas, devemos cantar com a verdadeira gratidão de que este Jesus, profetizado por Isaías, num contexto de calamidade, de ameaça, de aflição, de trevas, veio transformar a nossa vida, veio salvar a nossa vida, veio nos libertar da condenação do pecado, da culpa que o pecado nos traz, e nos dá a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a eternidade garantida pelo sangue de Jesus. Esta é a certeza que nós temos através do Filho de Deus, Jesus Cristo. E é por isso que nós cantamos louvores nessa noite. Mas nessa noite também, você pode, mediante o reconhecimento do propósito de Jesus ter vindo ao mundo, razão por que cantamos aqui, você pode também nessa noite dizer: Deus, eu estou em densas trevas, eu sou pecador, e por isso tenho cometido vários pecados contra o Senhor. Eu não mereço a sua salvação, mas eu te imploro, eu te suplico, salva a minha vida, venha ao meu encontro nessa noite, redime o meu coração, faça brilhar a luz de Jesus Cristo no meu coração. E se nesta noite, você que está entre nós, deseja colocar a sua vida aos pés de Jesus, se você nessa noite, que entendeu esta mensagem, que foi cantada, você nessa noite quer dizer: Deus, salva a minha vida, porque eu não tenho segurança da minha salvação. Ilumina a minha vida, Deus. Tenha misericórdia de mim, me perdoe os pecados. Salva a minha vida para todo sempre. Eu gostaria que você nesta hora abaixasse a sua cabeça e nós vamos fazer uma oração. Você que nunca fez essa oração entregando a sua vida ao Senhor Jesus, eu gostaria que você fizesse esta oração comigo. Privativamente, aí onde você está. Você que se vê rodeado por densas trevas. Parece que a sua vida não faz mais sentido. Você anda, faz muitas coisas, mas parece que a sua vida já perdeu sentido. Você já perdeu a alegria de viver, já perdeu a alegria de estar com Deus. Quem sabe nessa noite Deus está te dizendo: filho, filha, eu enviei o meu filho para te resgatar dessas trevas. E se você confessar os seus pecados no Senhor, diante do Senhor, se você se arrepender desses pecados nessa noite, Ele fará nascer o seu filho em seu coração, e você terá a experiência mais bela que o homem pode ter, que é a experiência do novo nascimento. Creia no Senhor Jesus, arrependa-se dos seus pecados nessa noite, e venha para Jesus. Venha para Jesus, porque Ele te chama. Você que nunca fez essa oração, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, e nessa noite você quer fazer esta oração de fé, de confiança, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu venho a Ti nesta noite, arrependido dos meus pecados. Eu reconheço que sou pecador e que não mereço a sua salvação, mas eu recebo o perdão do Senhor, porque o Senhor morreu por mim naquela cruz, e pelo Teu sangue Deus estabeleceu comigo uma aliança que é eterna. E pela fé, eu me coloco diante do Senhor nessa noite, para suplicar por sua misericórdia. E pela graça, eu recebo a sua salvação. Deus, aqui estou, e na presença do Senhor quero estar, para todo sempre. Lava-me de todos os meus pecados, e devolve-me a alegria da salvação. É o que eu suplico, em nome de Jesus. Amém.